Olá, usuário Planeta Bio, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio, sou um dos criadores aqui do Planeta Bio e hoje a videoaula no curso de Fisiologia, ela vai abordar o sistema digestório parte 1, ou seja, quais são as etapas digestivas que ocorrem principalmente da boca até o estômago. Então vamos lá, vem comigo. Bom, e quando a gente estuda anatomia e fisiologia humana, claro que a gente tem que saber a localização dos órgãos, os principais componentes que fazem parte de um sistema. E quais são os principais componentes que fazem parte do nosso glorioso sistema digestório, né? E aí, nesse caso, a gente pode dividir, por exemplo, o sistema digestório em duas regiões. Tem o tubo digestivo ou tubo digestório e as glândulas anexadas a esse tubo digestório. Vamos começar pelo tubo digestório. Então, você saberia dizer para mim qual que é o nome dessa primeira abertura, primeiro órgão do tubo digestório? Claro que você deve ter pensado aí que é a boca, correto? Então, tá bom. E aí, se a gente pensar, né? Ponto de início é a boca, ponto final é o ânus. Então, se eu tivesse, por exemplo, né, estudando, digamos assim, um cadáver, abrindo um cadáver, tirando o sistema digestório desse cadáver, tirando o tubo digestório desse cadáver, e colocando isso numa bancada lá no laboratório, numa mesa, né? Começando pela boca e terminando ao ânus. Só que eu vou esticar, esticar. E o tubo digestório vai aparecer o quê? Uma mangueira. Uma mangueira de aproximadamente 8 metros. Da boca até o ânus, o tubo digestório, em média, aí, tem entre 8 e 9 metros de comprimento, certo? Iniciamos então o tubo digestório com a boca. Depois vem quem? Depois vem a faringe. Uma professora, faringe é a garganta? Exatamente, né? Aqui a faringe, por exemplo, é a região da garganta. Ah, professora, a faringe pertence ao sistema digestório ou ao sistema respiratório? Aos dois, né? A faringe também pertence ao sistema respiratório. Mas o que vem depois da faringe? Vem o esôfago. O esôfago, sim, aqui o esôfago. Depois a gente vai ver as emoções que acontecem no esôfago. E boca, faringe, esôfago, próxima estação, esse Zezinho. E é claro que você deve estar pensando em quem? No estômago, certo? Mas vamos prosseguir. Estômago, estômago, estômago. Aí vem o maior órgão do sistema digestório. E qual é o maior órgão do sistema digestório, pelo menos o mais comprido? É o intestino, mas qual o intestino? Claro, o intestino delgado. O intestino delgado ele tem aproximadamente 6 metros de comprimento, né? Depois aí numa outra aula, né? Vocês vão ver na parte 2 do sistema digestório, da videoaula de sistema digestório, o intestino delgado ele também é dividido em três partes, né? Depois vocês vão ver o duodeno, o jejunum e o íleo, certo? Tá bom. Aí, finalzinho do intestino delgado, aqui já o começo do intestino grosso. E lá no intestino grosso, certo? Então aqui é o outro componente aí do tubo digestório. Também, né? Depois nessa videoaula da parte 2 a gente vai ver lá, por exemplo, o intestino grosso também é dividido em algumas partes, né? Você tem lá o seco, o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente. E finalmente, chegando perto lá do ânus, temos quem? O reto. E finalmente o ânus. Está aí o tubo digestório. Anexado ou anexadas a esse tubo digestório existem glândulas, glândulas digestivas, né? Essas glândulas digestivas, elas produzem uma secreção e essa secreção ela é lançada na cavidade de um órgão, né? E claro, temos as glândulas salivares. São 6 glândulas salivares, 3 desse lado, 3 desse outro lado aqui. Logo mais a gente vai abordar, né, a importância das glândulas salivares. Bom, qual que é a outra glândula que tem aí? O pâncreas. Pâncreas vital. O pâncreas ele pertence ao sistema digestório, né? Afinal de contas, ele produz uma secreção chamada suco pancreático, mas ele também pertence ao sistema endócrino, porque ele produz hormônios, né? O glucagon e a insulina que controlam a glicemia, certo? E qualquer outra glândula aí? Ah, é o fígado. E logo abaixo do fígado nós temos ali uma bolsinha, né? Chamada vesícula biliar. Essa vesícula biliar, basicamente, o que ela faz? Ela armazena
a bile, né, que é a secreção produzida pelo fígado, e depois essa bile é lançada pela vesícula lá no intestino delgado, né? Isso a gente vai ver numa outra videoaula aí também. Certinho, gente? Então, olha só. Aqui está um pedacinho de papel, certo? Faz conta que esse papel aqui seja um alimento. O que, que o sistema digestório faz? Degrada o alimento. Digerir significa uma transformação e é um processo de degradação, de decomposição de moléculas que formam o alimento. Moléculas de carboidrato, moléculas de gordura, moléculas de proteína. E por que, que é necessário essa transformação? Por que, que é necessário transformar, reduzir o tamanho dos pedacinhos, né? Porque é só dessa maneira que eles podem ser absorvidos pela corrente sanguínea e depois pelas células, né? Então não entra uma coxinha dentro de uma célula, mas a célula é capaz de absorver os pedacinhos da coxinha, ou seja, as moléculas derivadas da digestão dessa macro, né? Desse grande alimento chamado coxinha, certo? E essa digestão ela pode ser mecânica. O que é uma digestão mecânica? É um processo físico. Quando eu estou rasgando aqui o papel, por exemplo, ou simplesmente amassando, ou furando, né? Ou partindo, mas sem ter a ocorrência de uma transformação química, né? Por exemplo, eu rasguei o papel e ele continua sendo papel, né? Foi um fenômeno físico. Pois é, o alimento às vezes ele é digerido dessa maneira. Então, por exemplo, os dentes, eles fazem a mastigação, eles trituram o alimento, né? Mas não aconteceu necessariamente uma transformação química. As moléculas que compõem o alimento continuam sendo as mesmas moléculas com a mastigação. Agora, quem é que transforma uma molécula maior em uma molécula menor? Aí você tem as enzimas digestivas. As enzimas digestivas presentes nas secreções digestivas, elas fazem uma digestão química, correto? E é isso que a gente vai ver. A primeira etapa da digestão acontece aonde? Acontece na boca. Então essa aí é a primeira transformação. O alimento lá na boca, ele é transformado numa pasta chamada bolo alimentar devido à ação de dois componentes, a saliva e os dentes. A saliva executa a insalivação, os dentes a mastigação, né? Basicamente, o que os dentes fazem? Os dentes fazem uma digestão mecânica, correto? Então essa digestão mecânica é basicamente triturar o alimento. Para isso que nós temos dentes especializados. Então você está vendo aí, por exemplo, na gravurinha, uma dentição permanente, né? Então, por exemplo, a gente desenvolve primeiro os dentes de leite, depois eles caem, depois a gente tem uma dentição permanente. E nós temos duas arcadas dentárias, a arcada dentária superior, lá no céu da boca, a arcada dentária inferior, localizada aqui na mandíbula, né? E nós temos dentes especializados. Em cada uma das arcadas, nós temos 4 incisivos. Vou pegar aqui, por exemplo, a arcada superior como referencial, né? Esses 4 incisivos, o que eles fazem? Eles cortam o alimento. Nós temos 2 caninos em cada arcada. O que esses caninos fazem? Eles perfuram o alimento. Nós temos os, digamos assim, pré-molares, né? Então, estão aqui, por exemplo, localizados aqui os pré-molares, 4 pré-molares por arcada. O que eles fazem? Eles trituram o alimento. E nós temos 6 molares por arcada, né? E o que esses molares fazem? Eles também trituram o alimento, né? Esse último molar aqui nem sempre se desenvolve, porque ele é o chamado dente do siso, né? E às vezes, quando se desenvolve, ele acaba causando alguns tipos de probleminhas, né? Dentários aí. Tem gente que fica com a boca inflamada, tem gente que o dente do siso ele nasce torto, tem gente que ele começa a empurrar os outros dentes. Às vezes é necessário fazer uma cirurgia. O fato é que esses dentes, eles fazem o quê? A digestão mecânica, né, do alimento, uma trituração do alimento. Só que é muito mais fácil triturar o alimento quando ele está úmido, né? E aí entra o papel de quem? Da nossa gloriosa saliva. A saliva, né? O que ela faz? Ela vai umedecer o alimento. Umedecer o alimento significa o quê? Deixar o alimento um pouquinho mais mole, facilitar até a trituração, a ação dos dentes, não é? Bom, onde que é produzida a saliva? Nas glândulas salivares. Nós temos
uma, duas, três glândulas salivares do lado direito, três glândulas salivares do lado esquerdo, né? Essa muito próxima da orelha é uma glândula salivar chamada parótida. Talvez aí se você já teve cachumba e você teve, por exemplo, uma inflamação aqui nessa região, você teve uma inflamação aí da parótida, né? A parótida, por exemplo, quando uma pessoa tem cachumba, ela costuma se inflamar. O vírus da cachumba tem um tropismo aí pela parótida, né? Pode causar uma inflamação aí na parótida, né? Bom, mais embaixo da língua aqui a gente tem a sublingual e um pouquinho mais embaixo aqui da mandíbula a submandibular, né? Então nós temos duas parótidas, duas sublinguais, duas submandibulares e são nessas glândulas que é produzida a saliva, certo? Tá bom, mas aí vem uma perguntinha que eu tô fazendo aí para você, certo? Qual é a composição química da saliva? O que que tem dentro da saliva? Então, se eu, por exemplo, colocar um pouco de saliva aí nesse tubo de ensaio, mandar para o laboratório, o que que será constatado lá? Qual é a composição química da saliva? Bom, tem muita água na saliva. Um dos principais componentes que tem na saliva é água, né? Tem um pouquinho de sais minerais, tem também substâncias de defesa, por exemplo, como a lisozima, mas o principal componente da saliva que interessa para a gente mais de perto aí para o vestibular é uma enzima digestiva muito famosa, conhecida como pitialina ou amilase salivar. Certo? Então tá bom. Olha a pitialina aqui presente na gloriosa saliva. E aí um detalhe, né? Essa pitialina, ela não digere qualquer tipo de molécula, ela digere carboidrato. E também não é qualquer carboidrato, né? O que a pitialina digere? Ela digere grandes carboidratos, ela digere polissacarídeos. Por exemplo, o amido. O que o amido é? É um carboidrato. Mas você lembra? Os carboidratos são divididos em polissacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos. Tá bom. O que o amido é? Ele é um baita de um carboidrato formado por milhares de monômeros, né? Nesse caso, por exemplo, é a glicose, tá vendo aqui? Então aqui tem uma figurinha bem didática, bem simplificada, mostrando aí o amido. Cada bagacinha, cada pedacinho desse daqui do amido, né, é um monossacarídeo, é um monômero. E qual monômero? É a glicose. Pois é, entre, né, os monômeros, entre as glicoses, existe uma ligação química chamada ligação glicosídica, certo? E aí vem o ataque da pitialina. O que a pitialina faz? A pitialina consegue quebrar algumas dessas ligações glicosídicas. E basicamente o que acontece? Lá na boca, uma parte do amido já sofre uma primeira transformação. Ele é parcialmente digerido, não é totalmente digerido, né? Porque para ser totalmente digerido eu precisaria ter como resultado final, produto final, a glicose. Não. O que nós temos aí? Maltoses. Então o amido é transformado em disacarídeos, conhecidos como maltose. O que é maltose? Maltose é uma glicose unida a outra glicose, né? Então repare que, por exemplo, já na boca tem uma digestão parcial do amido. Professor, e as proteínas? Não, não, não. Proteínas não são digeridas na boca. E as gorduras? Também não. Gordura também não é digerida na boca. Quer dizer, o único componente que é digerido na boca é o carboidrato. E não é qualquer carboidrato. É o amido, né? São os grandes polissacarídeos, certo? E detalhe, você lembra lá nas aulas de bioquímica que as enzimas têm um pH ótimo de atuação. E qual que é o pH ótimo de atuação da pitialina? Um pH próximo de 7, né? Então, por exemplo, se eu tivesse, né, que lembrá-los aqui, por exemplo, vamos supor que tem aquele famoso gráfico, né? Olha aqui o gráfico. Qual o gráfico? O gráfico é o seguinte, aqui é o gráfico do pH, né? E aqui é o gráfico da atividade enzimática. Esse A é a de atividade enzimática, né? Geralmente as enzimas obedecem esse padrão aqui, né? Certo? O que acontece lá com a enzima? Eu vou aumentando lá o pH, um determinado pH, né? E ela vai aumentando a sua atividade até chegar lá num pH ótimo, certo? Depois diminui a sua atividade. Pois é, no caso da pitialina, a melhor atividade dela é em torno do pH próximo de 7. Ela age melhor em pH próximo de 7. Correto? Né? Ou seja, é o pH ideal
para que a amilase salivar consiga fazer a digestão, a hidrólise, né, do amido, a digestão química do amido. Certinho? Mas aí eu tenho uma outra pergunta para vocês, né, que é o seguinte: amido. O amido é um carboidrato. Você saberia dizer para mim quais são os alimentos que são ricos em amido? Quais são os alimentos ricos em amido? Vários, né? Por exemplo, a mandioca. O amido é um carboidrato de origem vegetal, né? Então, geralmente nos tubérculos, nas raízes nos caules subterrâneos, né? Como os tubérculos, por exemplo, ou nas raízes tuberosas, geralmente, por exemplo, nós vamos ter amido armazenado, né? Então, a mandioca, né? A mandioca, por exemplo, é uma raiz. Correto? A batata é um caule subterrâneo, um tubérculo, certo? Nós temos o arroz. As sementes também apresentam amido, né? Como reserva, por exemplo, para o embrião, né, que existe dentro lá, por exemplo, da semente. O arroz ele é rico em amido, né? O inhame é rico em amido. O milho ele é rico em amido. E os derivados de mandioca, batata, arroz, as farinhas, farinha de, por exemplo, farinha de mandioca, o trigo também ele é rico em amido, farinha de trigo, ou seja, as massas em geral, né, elas são ricas em amido, macarrão, pizza, pão e etc. Certinho? Perfeito. Aí o que vai acontecer? O indivíduo ele vai basicamente engolir o bolo alimentar. Ah, o alimento, professor? Tecnicamente falando, não é mais alimento. Afinal de contas, lá na boca aconteceu a primeira etapa da digestão. O alimento foi transformado em bolo alimentar. Correto? Tá bom. Com a ajuda da língua, acontecerá isso que está mostrando aí na GIF animada, a deglutição. Você vê, por exemplo, aqui que ele está usando a própria língua para empurrar o bolo alimentar em direção à faringe. Correto? Então tá bom. Aí, qual é o, entre aspas, problema? O problema é que a faringe pertence também ao sistema respiratório. Em outras palavras, teoricamente o bolo alimentar pode tomar o caminho certo e o caminho errado. O que eu estou querendo dizer para vocês é isso daqui, ó, né? O bolo alimentar, depois que ele foi deglutido, ele pode estar agora na faringe. Da faringe ele pode seguir o caminho correto. Qual é o caminho correto? Qual é a próxima estação? O esôfago. Ou, teoricamente, o bolo alimentar poderia tomar o caminho errado. E qual é o caminho errado? O caminho do sistema respiratório, o caminho da laringe. A laringe, ela já pertence ao sistema respiratório e a gente não está querendo que o bolo alimentar entre no sistema respiratório, certo ou não? A gente não quer lá, por exemplo, lá que um feijãozinho, né, um arrozinho, por exemplo, penetre lá, por exemplo, nos pulmões, nos alvéolos pulmonares, né? Para isso nós temos um dispositivo de segurança. Esse dispositivo de segurança é uma válvula cartilaginosa, muito famosa, conhecida como epiglote. Toda vez que a gente faz aquele movimento do glum, glum, o que acontece? A epiglote ela tem uma articulação, né? E ela tampa a entrada da laringe. A entrada da laringe é a famosa glote. Então o que acontece? A epiglote aqui ela põe, fecha. Como está mostrando aqui a GIF animado, tá vendo? Ó, epiglote fechou. Fechou a glote, fechou a entrada da laringe. E aí, forçosamente, o que acontece? O bolo alimentar ele toma o caminho correto, né? Que é o caminho do esôfago, certo? Então tá bom. Talvez você esteja se perguntando, professor, a epiglote nesse momento ela está aberta ou está fechada? Bom, você não está engolindo nada, você está respirando, então ela está aberta. Ela tem que estar aberta. Por que ela tem que estar aberta? Para entrar o ar nos pulmões. Aí quando eu estou falando, também está aberta. Afinal de contas, quando a gente fala, a gente solta o ar. Quando a gente solta o ar, a epiglote fica levantada. O ar ele é expirado. Tá, e se eu estiver falando e engolindo ao mesmo tempo? Aí nós vamos ter problema, porque se você estiver engolindo, a epiglote quer fechar. Se você estiver falando, a epiglote quer abrir. Ela pode dar uma falhada. E aí o que acontece? Pode cair, por exemplo, lá indevidamente, né? Pode cair aqui um pouquinho de bolo alimentar aqui na região da laringe, certo? Só que a laringe é muito sensível. Então existem muitas terminações nervosas aí na laringe. Assim que, por exemplo, um objeto
estranho entra na laringe indevidamente, né, a gente começa a ter uma sensação, digamos, desagradável que nos leva a engasgar por causa dessas terminações nervosas que sentem, né, a presença desse objeto estranho. Então, quando a gente engasga, uma massa de ar muito grande sai, né, vinda lá dos pulmões e é expirada, né? Então essa massa de ar, ela basicamente o que ela faz? Ela empurra o objeto para cima. Esse objeto ele pode voltar para a boca e às vezes até para a cavidade nasal. Teve cara, por exemplo, que se engasgou, por exemplo, lá e saiu aqui, por exemplo, lá um pouquinho, por exemplo, lá de arrozinho aqui pela narina do cara. Não é? Então, tá bom. Por isso que as crianças, por exemplo, têm que tomar muito cuidado aí com alguns tipos de balas, né? Porque algumas balas, por exemplo, elas são muito grandes, né? E às vezes o moleque se engasga lá com a bala e a bala fica travada aqui, por exemplo, aqui, ó, né? E pode causar um problema, né? Pode causar até, por exemplo, aí uma morte por asfixia, né? Então existe um procedimento que para desengasgar é meio errado você bater nas costas, né, do indivíduo. Qual que é o procedimento correto? O procedimento correto é você, por exemplo, chegar na altura do diafragma, né, empurrar o diafragma, e aí quando você empurra o diafragma, você faz assim, ó, o que acontece? O próprio ar, né, ele desloca o objeto que está travando lá, por exemplo, a laringe, para as partes superiores. Certo ou não? Então, olha só, boca, faringe, qual é a próxima estação? Ah, você deve estar vendo aí a GIF animada e você verificou que é o esôfago, certo? Olha o bolo alimentar se deslocando no esôfago, mas não por causa da gravidade. Não é a gravidade que puxa ou empurra o bolo alimentar. Na verdade, o bolo alimentar ele se desloca no esôfago. Aliás, ele se desloca, né? Basicamente o conteúdo alimentar ele vai se deslocar ao longo de quase todo o tubo digestório por um movimento involuntário que a gente chama de movimentos peristálticos ou peristaltismo. São contrações involuntárias, né? Na verdade, o nosso tubo digestório, a parede do tubo digestório, ela tem uma camada muscular. Uma das camadas, por exemplo, que formam o tubo digestório é uma camada de musculatura lisa, né? E essa musculatura lisa, involuntariamente, ela pode, por exemplo, se contrair e à medida que ela vai se contraindo, né, ela vai empurrando o bolo alimentar ao longo do tubo digestivo, ao longo do tubo digestório. Portanto, não é a gravidade, né, ou a ação da gravidade que faz o alimento, entre aspas, descer, né? Existem até alguns casos, né? Por exemplo, que a pessoa está na gravidade zero. Vamos pegar o caso, por exemplo, de alguns astronautas, né? Que estão fazendo algumas missões ali no espaço e os indivíduos lá se alimentam. E a gravidade lá praticamente é muito próxima de zero, não é? E mesmo assim, graças a essa propriedade fisiológica, graças ao peristaltismo, o alimento prossegue no tubo digestório lá do astronauta, certo? Então, tá bom. Bom, enfim, o que vai acontecer agora? O bolo alimentar ele vai fazendo esse movimento no esôfago até chegar na próxima estação. E a próxima estação é importante, que é o estômago. Então vamos às emoções que acontecem no estômago. Bom, no estômago vai acontecer um processo, uma digestão química importantíssima, uma transformação importante, conhecida por alguns fisiologistas com o nome de quimificação. E o que vem a ser essa quimificação? É uma transformação. O bolo alimentar, chegando ao estômago, ele será transformado num produto muito mais digerido do que o próprio bolo alimentar, conhecido como quimo. Então, basicamente, quimificação é isso, é a transformação do bolo alimentar em quimo, graças à ação de um líquido, de uma secreção digestiva, conhecida como suco gástrico, certo? Então, vamos olhar um pouquinho mais de perto essa transformação, né? Bom,
existe uma válvula de entrada, né, no estômago, chamada válvula cárdia. Essa válvula cárdia, ela, digamos, permite, né, em algumas situações, que o bolo alimentar que estava lá no esôfago entre no interior do estômago. Chegando aqui no estômago, ó, o bolo alimentar, olha, chegou aqui no estômago, né? Nós vamos ter alguns estímulos químicos que farão com que a mucosa gástrica produza o suco gástrico. Ah, o que é mucosa gástrica? É aquela pelezinha que tem dentro do estômago. Então a mucosa gástrica, essa pelezinha que está dentro do estômago, passa a produzir uma secreção chamada de suco gástrico, né? E o suco gástrico vai agir no bolo alimentar, né? Mas além disso, o próprio estômago, ele continua fazendo um movimento de contração involuntário. O estômago também tem paredes musculares, né? Então também está rolando um movimento peristáltico lá no estômago. Então está rolando dois tipos de digestão. A digestão química, basicamente exercida pelo suco gástrico, né? E a digestão mecânica, basicamente exercida por esse movimento peristáltico, né? Então, tá bom. Aí o que vai acontecer? À medida que esse bolo alimentar vai passando por esse processo chamado quimificação, algumas dessas moléculas, principalmente moléculas de proteína, vão sendo quebradas, né? E a partir desse processo aqui é gerado um outro produto, um pouco mais digerido, chamado de quimo. E depois o quimo vai sair do estômago, né? E vai para o intestino delgado, que a gente vai ver na próxima videoaula do sistema digestório da parte 2, né? Tá bom. Mas, professor, essa mucosa gástrica que produz o suco gástrico, ela é formada pelo quê? Por células. Então, que tipo de célula que a gente vai ter na mucosa gástrica? Basicamente, três tipos de células. Nós temos a célula principal, nós temos a célula parietal, nós temos a célula mucosa, nós temos também células endócrinas que produzem hormônios, né? Mas nesse primeiro momento, essas três células aqui são as mais importantes. Tá bom. E para que servem cada uma delas? Pois é, a célula principal, ela produz o pepsinogênio. O pepsinogênio é uma espécie de enzima inativa. Ah, mas como é que faz para ela ficar ativa? Calma. A célula parietal, ela que sintetiza o ácido clorídrico, né? Qual é a fórmula do ácido clorídrico? HCl. Professor, HCl é um ácido muito forte, né? É um ácido forte. Se pegar um HCl, por exemplo, ali, né? E dependendo da concentração, se você colocar num tapetinho, ele faz um buraco no tapetinho. Porra, então por que não faz um buraco no estômago? Porque o estômago tem uma proteção. No estômago tem uma célula chamada célula mucosa. Essa célula mucosa, ela produz uma substância, né, uma secreção chamada muco. E esse muco, basicamente, o que ele faz? Ele protege toda a mucosa gástrica contra a ação desse próprio ácido, né? Claro que existem algumas situações que o muco ele falha, entre aspas, né? Por exemplo, existem situações em que o indivíduo, ou por conta de estresse, ou por conta de problemas do sistema nervoso, ou por conta de alimentação inadequada, ele pode produzir excesso desse ácido, né? E esse excesso de ácido, ou ele pode também reduzir a produção de muco, e aí ele fica menos protegido. E aí esse ácido pode, por exemplo, começar a atacar a mucosa gástrica, provocando um mal-estar, uma azia, né? Uma queimação conhecida como gastrite, né? Por isso que algumas pessoas falam, ah, eu estou nervoso, vou ficar com gastrite nervosa, ou então comeu lá um alimento que não caiu bem, né? Comeu lá uma fritura inadequada, por exemplo, no lugar inadequado, por exemplo, né? E aí o cara, por exemplo, começar a ter dor de estômago, uma gastrite, certo ou não? Bom, mas tá certo, mas professor, qual é a composição química do suco gástrico? Boa pergunta, né? É uma pergunta que não quer calar, né? Então, se basicamente aqui, ó, a gente fosse falar assim, ó, qual que é a composição básica que tem no suco gástrico de importante, eu diria que tem duas coisas importantes aqui no suco gástrico. O ácido clorídrico, o HCl, né? É um dos componentes importantes aqui do suco gástrico.
Deixa eu escrever aqui o HCl que não saiu legal aqui, né? Então aqui, por exemplo, ó, tem o HCl, né? O ácido clorídrico, correto? E o outro componente importante que tem no suco gástrico é uma enzima digestiva derivada do pepsinogênio, muito famosa, né? Famosa por digerir proteínas, chamada de pepsina. Está aí a composição básica química, né, do suco gástrico. Certo ou não? Então, tá bom. Mas tem outros componentes também? Tem outros componentes também. Mas basicamente é isso: HCl e pepsina. Tá bom. Muita gente pensa que é o HCl que digere o alimento, o que não é verdade. Quem digere alguma coisa aí no estômago é a pepsina. Só que a pepsina só consegue digerir o alimento na presença de quem? Do HCl. Ou seja, basicamente a pepsina age em meio ácido, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, novamente que fazer aquele gráfico famoso, né, da atividade enzimática, A de atividade enzimática, tá aqui, ó, em função do pH, correto? O pH ótimo para a atuação da enzima pepsina é o pH 2, ácido. Abaixo de 7, ácido, não é? Ó, como ela seria, por exemplo, o gráfico aí da atuação da pepsina, né? Da atividade enzimática da pepsina. Ela age melhor em pH ácido, não é? Então, tá bom. Tá, e o HCl está aí para isso. O HCl, por exemplo, é que cria esse ambiente químico necessário para a pepsina, por exemplo, trabalhar. Tá bom, mas vamos detalhar um pouquinho mais isso. Certo? Basicamente aí eu vou pegar duas dessas células aí, né? A célula principal e a célula parietal. Tá bom. A célula principal produz o pepsinogênio. A célula parietal produz o HCl. O pepsinogênio, ele é convertido na enzima ativa pepsina devido à presença do HCl, né? Ou seja, há necessidade de eu ter um ambiente ácido, de ter um meio ácido, para que esse pepsinogênio, uma espécie de enzima inativa, fique ativa e se torne, por exemplo, uma enzima conhecida como pepsina, certo? Então tá bom. Mas, professor, toda hora você fica falando dessa pepsina e para que serve a pepsina? A pepsina é super importante, né? A pepsina, ela faz basicamente a primeira digestão química, a digestão inicial das proteínas que nós ingerimos. Lembra? A boca, basicamente, ela digere carboidrato. Nem lipídio, nem proteína, apenas carboidrato, apenas o amido. E a digestão ainda foi parcial. O amido é transformado em maltose. Legal, né? Na faringe não teve uma transformação química, não teve lá uma digestão química, né, produzida por enzimas da faringe, porque isso não existe lá na faringe. Também não aconteceu uma digestão química no esôfago. Agora, no estômago, nós temos uma digestão química. A digestão realizada por quem? Pela pepsina. E a pepsina, ela digere proteína. O que é proteína? A proteína é uma baita de uma molécula, né? A proteína é uma macromolécula formada por unidades chamadas de aminoácidos, né? Então, faz de conta que aqui tem uma proteína, né? Então, a proteína, por exemplo, né, ela é formada por aminoácido. Cada bolinha dessa daí, por exemplo, é um aminoácido. E aqui a ligação peptídica que tem entre um aminoácido e outro, né? As proteínas são grandes macromoléculas, com uma estrutura molecular complexa, né? Existem proteínas com estrutura secundária, terciária, quaternária. O fato é que essas proteínas, todas, elas são compostas por monômeros, por unidades menores, chamadas do quê? De aminoácidos. E o fato é que esses aminoácidos ligam-se uns aos outros através de uma ligação chamada ligação peptídica. Pois é, o que a pepsina faz? Ela quebra algumas dessas ligações peptídicas, não todas. E aí essas macromoléculas, essas grandes proteínas, elas já são reduzidas, transformadas em proteínazinhas, em pedaços menores. Esses pedaços menores de proteínas, a gente pode chamá-los de peptídeos, ou seja, no estômago, a pepsina digere proteínas e transforma essas proteínas em pedaços menores, chamados de peptídeos. Então tem uma digestão parcial de proteínas, a começar lá pelo glorioso estômago, né? E isso em meio ácido, certo? E
E o HCl é que proporciona esse pH ótimo, pH 2, que é o pH ótimo de ação da enzima pepsina. Certinho? Então tá bom, já que a gente viu que no estômago basicamente existe esse processo digestivo, né? A pergunta é, tudo bem, a pepsina digere proteínas, mas quais são os alimentos ricos em proteína? Pois é, existem vários alimentos ricos em proteína. As proteínas, elas são encontradas tanto em alimentos de origem animal, como em alimentos de origem vegetal. Claro que as carnes, né, elas são riquíssimas em proteínas, algumas com mais, algumas com menos, né? Mas o peixe, o frango, a carne vermelha, tá certo? As carnes, de maneira geral, elas são ricas em proteína, né? Tá bom, o leite e os derivados do leite, os laticínios, né? Queijo, iogurte, por exemplo, eles são ricos em proteína. Tudo aí, por enquanto, né? Carne, leite, queijo, iogurte, são derivados animais, né? Tá bom, mas e proteínas vegetais? Opa, com certeza, tem aí alguns representantes, né? Lá na família das leguminosas, por exemplo, principalmente alguns grãos, a gente vai encontrar, por exemplo, né, sementes, né, ricas em proteínas. Soja, feijão, grão de bico, né, lentilha, por exemplo, são alguns exemplos, né, de alimentos vegetais que também são ricos em proteína, belezinha? Agora tem um probleminha, né? Só tem uma coisa pior do que gastrite, é a úlcera. A úlcera já, digamos assim, é um pouquinho mais severo que, por exemplo, uma gastrite, né? A úlcera é uma ferida. Essa ferida, inclusive, ela pode sangrar, correto? Bom, então você tem, por exemplo, indivíduos que são acometidos por uma ferida aqui no estômago, a úlcera, né? Uma úlcera gástrica, e às vezes também essa úlcera ela acontece lá no intestino delgado, viu? Aqui no duodeno, por exemplo, certo? Então existe também úlceras duodenais, certo? Tá bom, mas vamos falar da úlcera do estômago. Existem várias causas às úlceras, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm úlcera por ingestão indevida, em excesso, por exemplo, de remédios, hein? Alguns remédios, por exemplo, alguns esteroides, por exemplo, eles enfraquecem, né, aquela proteção do estômago, aquela proteção exercida por aquelas células mucosas, por aquele muco, né? Então, como o muco ele é produzido em menor quantidade, o estômago ele fica muito mais suscetível ao ataque do HCl que ele mesmo produz, e isso pode sim causar uma gastrite, uma irritação muito forte, chegar até uma ferida, que é uma úlcera, né? Tá bom, mas existem úlceras que são causadas por bactérias. Sim, sim, né? Então é dessa que eu quero falar. Tanto aqui na gravurinha, por exemplo, né, do estômago aqui, a gente está vendo algumas bactérias infectando o estômago, né? Tá bom, mas é qualquer bactéria? Não, né? A úlcera bacteriana, a úlcera gástrica causada por bactéria, ela é causada por essa bactéria aí, o Helicobacter pylori, né? Essa bactéria, ela é uma bactéria resistente ao ambiente ácido que existe no estômago, não é? Então, tá bom. Porra, mas como é que pega essa bactéria, né? Como é que se transmite essa doença? Ela é transmitida ou pela ingestão de água e alimentos contaminados com essa bactéria, ou até mesmo, né, com o contato com pessoas infectadas, ou através do beijo, compartilhamento de objetos, por exemplo, né? Se uma pessoa estiver infectada, ela pode transmitir a bactéria para outra pessoa por meio desses objetos, não é? Então, tá bom. Tá, e quais são os sintomas? O sintoma, né, queimação, dor estomacal, azia, não é? Basicamente, qual que é o mecanismo de ação que a bactéria faz? A bactéria ela libera toxinas que basicamente causam danos ao epitélio, aquela mucosa gástrica, né, que forra internamente o estômago, correto? Bom, mas é o seguinte, muitos de vocês, né, prestam vestibular, são estudantes, né, que vão prestar vestibulares. Vamos responder uma perguntinha que caiu no vestibular. Olha aí o vestibular da gloriosa UERJ, né, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ 2016, uma pergunta de sistema digestório clássica, né?
Um laboratório analisou algumas reações ocorridas durante o processo de digestão do amido. Opa, então até vamos aqui deixar claro que estamos falando do amido, que é um carboidrato, que é um polissacarídeo, não é isso? Então tá bom. Para isso foram utilizados 4 tubos de ensaio, 1, 2, 3, 4 tubos de ensaio, cada um contendo uma pequena concentração de amido igual a 0,05 miligramas por ml e excesso de enzima digestiva em relação a esse substrato, ou seja, uma enzima digestiva que digere o substrato amido. Tá legal, né? O experimento consistia em adicionar uma gota de solução de iodo, né, em cada um desses tubos de ensaio. E observe abaixo as condições experimentais empregadas. Bom, mas para que serve esse iodo aí, né? Aí daqui a pouco a gente vai ver para que serve, mas repara o seguinte, vamos analisar os tubos de ensaio, né? Então, em todos eles foi colocado, né, uma pequena concentração de amido, uma enzima digestiva que teoricamente seria capaz de digerir esse amido, né? Lembrando que as enzimas digestivas precisam ter condições de temperatura e pH ideais, né, para que elas possam executar a digestão, não é isso? No tubo 1, nós temos o quê? Uma temperatura de 37 graus, uma temperatura próxima à temperatura do corpo humano, não é? Que é uma temperatura ideal praticamente para todas as enzimas humanas, certo? pH neutro, pH 7, certo? Tubo 2, 100 graus. Já era. 100 graus é muito quente. O que vai acontecer com a enzima? Ela vai desnaturar, né? Pode estar com pH ótimo, etc. Mas a temperatura está muito grande, vai desnaturar a enzima. As proteínas desnaturam, né, numa temperatura muito alta. Tubo 3, menos 1 grau. Está muito frio, muito pequeno. Não é que a enzima vai desnaturar, mas a enzima ela não vai chegar nem a agir, né? Porque essa temperatura, por exemplo, não é temperatura, por exemplo, ideal para o funcionamento, por exemplo, das enzimas humanas. E no tubo 4 também, né? No tubo 4 a gente tem um pH 3 muito ácido, né? E aquele problema da temperatura, 0 graus, também é uma temperatura muito baixa, né? Tá bom, certo? Cite o nome de uma enzima encontrada no tubo digestório humano que poderia ser utilizado no experimento para hidrolisar o amido, né? Bom, para hidrolisar o amido, a gente poderia pensar na amilase salivar, na pitialina. É uma boa saída, né? Depois vocês vão ver na videoaula número 2 que o pâncreas ele também produz a amilase pancreática que age em pH 8, pH básico, né? Mas faz de conta que ainda a gente nem falou do pâncreas, vamos pensar na saliva. A saliva a gente já falou nessa aula, amilase salivar. Aí vem um dado importante. Ao reagir com o iodo, o amido assume uma coloração azulada. Se tiver amido, a bagaça fica azul, entendeu? Se não tiver amido, não fica azul. Tiver amido, fica azul. Não tiver amido, não reage com o iodo, não fica azul. Legal. Identifique o único tubo de ensaio em que não apresentará a tal coloração, ou seja, o único tubo de ensaio que não vai ficar azul. É a mesma coisa que perguntar assim, o único tubo de ensaio que não tem mais amido. Por que não tem mais amido? Porque o amido foi transformado em algum outro produto. Ele foi digerido. Então ele reage menos com o iodo, né? E justifique sua resposta em função das duas condições experimentais empregadas, ou seja, temperatura e pH. Beleza? Tá bom. Então se você pensar bem, né, o tubo de ensaio número 1, ele tá lindo e maravilhoso. Por que ele tá lindo e maravilhoso? Porque eu tenho aqui uma temperatura ideal, 37 graus, e eu tenho o pH neutro, e o pH neutro, o pH 7, é o pH ideal para a ação de quem? Da amilase salivar, da pitialina. Então não vai ficar azul o tubo de ensaio número 1. O tubo de ensaio número 2, ele vai reagir com o iodo, porque o amido não vai ser digerido, vai ficar azul. Mas por que não vai ser digerido? Ué, porque a enzima desnatura a 100 graus. Tubo de ensaio número 3 vai ficar azul, vai ter amido ainda. A enzima não vai digerir o amido. Por que não vai digerir o amido? Porque a temperatura está muito baixa. Tubo de ensaio número 4 vai ficar azul. Ué, mas por que vai ficar azul? O amido vai reagir com o iodo. Vai continuar tendo amido no tubo 4. O amido não vai ser digerido. Por que não? Porque além da temperatura estar muito baixa,
eu tenho aqui um pH 3, né? E nenhuma enzima digestiva humana é capaz, por exemplo, de digerir o amido num pH ácido, né? Aliás, a única enzima que age em pH ácido, a gente já viu, né? Que é a pepsina que fica lá no estômago, né? Então, sem muitas delongas, como é que a gente poderia responder adequadamente a essa pergunta? Está aí uma sugestão de resposta. A enzima que poderia ser utilizada é a pitialina, ou amilase salivar, respondendo a primeira parte da pergunta. Respondendo agora a segunda parte da pergunta. O único tubo de ensaio que não ficará com a coloração azulada é o tubo 1, pois em condições ideais de temperatura, 37 graus, e pH neutro, a enzima pitialina transforma o amido em maltose. Não haverá amido para reagir com o iodo, então não vai ficar azul. Vale ressaltar que a pitialina sofreria desnaturação no tubo 2 devido à alta temperatura, não agiria no tubo 3 devido à baixa temperatura e nem no tubo 4 devido à baixa temperatura e também ao pH inadequado, que é ácido. Certinho, vestibulando. Então tá bom. Olha, um grande beijo aí para vocês. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.